Mano, olha o tio aí com aula de história. Estamos aí com vocês na página 24, tá bom? O tio vai mandar umas páginas para casa essa semana. Aí, de acordo com essa aula de hoje, vai ajudar muito vocês a responderem as páginas. Por isso, presta atenção. Na dúvida, volta à aula novamente. Assiste no fim de semana de novo. Até que a gente consiga ter autonomia para responder a página direitinho. Tá bom? Tem paciência, não precisa correria, não precisa fazer de todo jeito. Faça com letrinha legível e direitinho as atividades, com letra maiúscula no começo, enfim, deixa um parágrafo. A gente vai nos organizando aos poucos até acabar esse momento de crise de saúde mundial, né? Enfim, olha aí, o tio hoje vai explicar para vocês a parte que fala de Brasil, África, de todos. E aparece essa palavra nova aí, essa palavra chamada África, que muita gente confunde, né? Tem gente que pensa que África é o nome de um país, mas não. Eu já expliquei muitas vezes aí pros meninos, né? Na sala de vocês do quinto ano, talvez nem tanto, porque nós não chegamos ainda nesse assunto que a gente tá vendo agora, né? Mas a África, na verdade, é um continente, tá, gente? O continente é uma região que tem muitos países dentro dele. O continente é digamos que é um mapa com muitos países ali vizinhos. Isso aqui todinho é um continente, um conjunto, né? Cada país independente dentro desse continente, tá bom? Então a África não é um país, a África é um continente com vários países dentro dele. Certo que tem um país lá chamado África do Sul, mas é exceção, tá bom? África do Sul. Mas os demais são países independentes e a região todinha é chamada de África. Por que nós temos que estudar a África, né? Primeiro vamos ver a localização da África no mundo, tá bom? Primeiro eu quero mostrar para vocês um mapa em preto e branco, né? Com o nome dos continentes, tá bom, gente? Ó, nosso continente é esse aqui, ó, ok? América do Norte, fica lá os Estados Unidos, Canadá, México, América Central, que é essa parte aqui, e América do Sul, onde nós vivemos, aqui é o Brasil, ó, aqui. Essa parte que eu estou destacando bem aqui de amarelo, ó, que é o Brasil, tá bom? E a África é tudo isso aqui, ó. Essa parte aqui é a África, tá bom? Em cima nós temos a Europa. Lado direito aqui, a gente chama de leste, nós temos a Ásia, tá bom? A Oceania, onde fica a Austrália, a terra dos cangurus, né? E nós temos aqui a Antártida, a Groenlândia, Polo Norte, enfim, o oceano, que é o mar, né? O pessoal pega os navios e vai navegar. O Oceano Atlântico, o Oceano Índico e o Oceano Pacífico aqui. Ah, pessoal, não são dois não, é que o mundo é esférico, né? Redondo. Aí quando fecha o mapa, o Oceano Pacífico se encontra bem aqui do outro lado, tá ok, gente? Então, isso aqui é a localização correta da África, tá bom? Vamos ver mais alguma coisa. Isso aqui é o mapa em 3D, um mapa do mundo em 3D, né? Já sabemos localizar que aqui é a África, já sabemos entender que aqui é o oceano, essa parte azulada todinha, e aqui são os continentes, ó, tá bom? São os continentes, e eles são cheios de países dentro deles. Aqui nós temos Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, África nós temos Angola, Moçambique, Costa do Marfim, Madagascar, África do Sul, enfim, Egito também. Europa temos Itália, Alemanha, Portugal, Espanha, enfim, ó, exemplo, né? Ásia, China, Japão, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Singapura, né? Nova Zelândia, enfim. Oceania, Austrália, né? E algumas ilhas separadinhas aqui, né? E aqui o exemplo de alguns países africanos. Esse aqui é Marrocos, tá? País africano de religião muçulmana, né? Aqui o Egito, que não é novidade pra gente, as pirâmides do Egito, tal, também fica na África. Temos aqui outros países aqui, ó, como por exemplo, a África do Sul, que eu falei pra vocês. Tem Madagascar, de belezas diferentes, exuberantes e tal, né? Madagascar, que é o nome de um país, interessante demais. Temos também Quênia e Angola. Angola fala português, né? Angola fica na África, mas também fala português igual a gente. Por quê? Porque os portugueses chegaram lá e montaram uma colônia, igual como fizeram no Brasil. Colonizaram Angola e lá eles entendem muito bem o que nós falamos aqui, né? Agora vamos falar de pessoas, de povos, né? Olha aí, por que o tio está falando de África o tempo todo? Porque a África foi o lugar
de onde os portugueses iam buscar pessoas, seres humanos, para escravizar. Tá bom? Então, nessa escravidão africana, sofreram muitas pessoas, né? Pessoas que vinham em navios, 600 pessoas chegavam aqui em cerca de 2 meses de viagem em alto mar, né? Adoecendo, os que adoeciam, os mercadores de escravos jogavam no mar, não queriam os escravos doentes, enfim. Então, a população africana representa hoje um importante influenciador cultural do nosso meio, da nossa sociedade. O Brasil tem uma dívida social muito grande com a sua própria sociedade, não com os povos africanos, mas com a sua própria sociedade, que foi formada aqui a partir da chegada obrigatória desses africanos no Brasil. Eles foram feitos escravos, né? Eles foram feitos escravos e foram trabalhar em lavouras de cana-de-açúcar e também de café, tá? Então, os escravos africanos, juntamente com o índio e também juntamente com a população de imigrantes, a população branca que chegava da Europa, formou o que nós conhecemos hoje como o povo brasileiro, né? Não apenas o português, não apenas o índio, não apenas o negro, mas também outros povos que a gente vai ver aqui, formou o que nós conhecemos hoje como Brasil, o país mais miscigenado do mundo, tá bom? Miscigenado, gente, é misturado, tá ok? Já perguntei isso em atividade, já perguntei isso até em prova, aí vocês ficaram meio na dúvida. Miscigenado quer dizer misturado, um povo misturado. O índio casou-se com o branco casou-se com o negro, e assim eles foram aos poucos se misturando e criando esse grande país que é o nosso Brasil. Olha só os povos que vieram habitar nossa região. Os africanos, deixa eu mudar a cor do pincel aqui. Os africanos, os índios, alemães, italianos, espanhóis, japoneses, árabes, judeus e holandeses. E entre outros, ainda vieram poloneses, russos, chineses, belgas, né? Tanta gente que veio ainda para o Brasil, francês, enfim, ainda veio muita gente e formou. Nós somos um povo muito, muito misturado, temos cultura de todo jeito, temos igreja de todo jeito, temos várias formas de fazer política, temos várias formas de nos comunicar, né? Então, somos latinos porque nós somos chamados de América Latina por causa do idioma português, né? Mas nós somos um povo em que tem muita gente que falava outras línguas, não só o português. Então por isso que a gente é cheio de sotaque, a gente é cheio de expressões populares, né? Expressões indígenas, expressões africanas, enfim. Nosso país é riquíssimo e é isso que torna ele um país maravilhoso e bom de se morar, por causa dessa diversidade, essa miscigenação. E o que é melhor, o nosso Brasil não tem essa briga por causa de miscigenação. Todo mundo aqui se entende muito bem, embora exista sim focos de desentendimentos. Tem racismo sim, é uma realidade. Tem corrupção sim, e muita, é uma realidade. Mas em comparação a outros países do mundo, o Brasil é considerado um país muito pacífico nesse sentido aí. Tem festa o ano todo, tem carnaval, tem congada, tem festa junina, tudo isso foram festas que vieram de fora, que vieram de outros países para compor o que nós chamamos hoje de Brasil, tá bom? O Brasil torna-se uma colônia de Portugal em 1530, tá, gente? Antes disso, o Brasil era apenas um local de exploração, mas não era colonizado, quer dizer, os portugueses não tinham nenhum interesse em tornar o Brasil uma parte da sua economia, vamos dizer assim. Mas a partir de 1530, para evitar de perder o Brasil para outros países, o pessoal estava doido para tomar o nosso país, os portugueses resolveram então colonizar e colocar no papel, registrar que o Brasil pertencia a eles. Então é por isso que eles começaram a investir em economia aqui. E a primeira economia que eles procuraram um investimento alto
foi a economia do açúcar, né? Eles precisavam plantar a cana, precisavam produzir o açúcar para revender em outras regiões, principalmente para os europeus, na Europa, de onde eles vinham, porque o açúcar era uma coisa muito cara na Europa. Então, como não tinha em quantidade, o pessoal era louco por açúcar, ninguém tinha açúcar, temperava as coisas, adoçava as coisas, era com beterraba e mel. Então, o açúcar era mais interessante para os europeus, porque valia muito mesmo. Um saquinho de açúcar era um absurdo, o pessoal dava de presente de casamento para os nobres, né? De tão caro que o açúcar era. E para produzir esse açúcar, o pessoal de Portugal resolveu primeiro tentar capturar o índio, certo? Por isso que o tio colocou uma imagem de um índiozinho aqui. Os portugueses tentaram primeiro capturar o índio, só que não deu muito certo, né? Porque o índio ele não se adaptou digamos, ao mundo europeu. Os portugueses chegaram com muitas doenças, pegaram doenças nos índios, escorbuto, umas doenças muito perigosas, e muitas populações indígenas foram morrendo devido a essas doenças e se contaminando cada vez mais. Também tinha a questão da igreja, que não deixava os portugueses escravizar os índios, porque diziam que era papel da igreja catequizar todos eles, ensinar a fé cristã e o idioma português. Ainda tinha outro problema, que era o problema da economia. Os portugueses achavam melhor tratar o africano como mercadoria do que o índio, porque se ele comprasse o africano, ele poderia vender depois, e o índio não poderia ser vendido na América, porque ele já estava aqui na América. Então o português escolheu, achou mais viável para a economia de Portugal e capturar africanos na Ásia, ou aliás, desculpe, na África. Então o que é que acontece? Como é que eles capturavam esses africanos? Muitas tribos africanas acabavam entrando em conflito direto, sabe? Uma tribo aqui, nessa região, entrava em guerra com outra tribo lá. Vamos supor que aqui seja a região de Angola. As duas tribos começavam a lutar, sabe? Então os que perdiam, os perdedores, eram vendidos como escravos para os portugueses. E os portugueses pagavam não somente com moedas, mas também pagavam com mercadorias, como por exemplo, açúcar, pagavam também com aguardente, bebida alcoólica, pagavam também com pólvora, barris de pólvora, né? E compravam esses africanos e iam revender para mercadores de escravos, e esses mercadores chegavam até o Brasil e vendiam esses escravos para os fazendeiros, né? Olha só, eles tratavam realmente os seres humanos como mercadoria a partir do século XVI, né? 1530 é século XVI. Então, dessa maneira, as pessoas, seres humanos, sudaneses e bantos, né? Pessoal que era dos sudaneses e bantos, que eram etnias africanas. Na atividade de vocês vai perguntar, tem questões que perguntam lá, de onde esse pessoal mais era trazido, né? Então tem lá a opção que eram sudaneses, né? Sudaneses e bantos, vinham de Angola. Para onde é que eles iam? Para Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro. Os principais locais onde esses escravos eles eram vendidos eram em Pernambuco, né? Bahia e Rio de Janeiro, tá? Certo. A escravidão, ela torna-se essencial, entre aspas, é claro, né, para produzir o açúcar. Então, olha só, os portugueses compravam, digamos, os equipamentos dos holandeses, mas os escravos eram trazidos e vendidos aos fazendeiros para a produção desse açúcar, ok? Chega um momento que os portugueses se veem com duas mercadorias ao mesmo tempo, o açúcar e o escravo, que ele poderia ser negociado, tá? O escravo poderia ser vendido de um senhor de engenho para outro, de um fazendeiro para outro, e até mesmo nas cidades. Olha só, no interior, na zona rural, o escravo dormia em senzalas, tá? Que era o local onde eles ficavam à noite para dormir, porque às 4 horas da manhã eles eram obrigados a acordar e começar a trabalhar, e só iam dormir à noite. Ainda tinha digamos, aquela disposição para cultuar seus deuses e para cultuar fazer suas danças.